Um dos principais problemas do Brasil é a inveja, e a inveja é o motor do socialismo. Odiar os empresários, odiar quem produz riqueza é uma das principais causas de atraso do nosso país. Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. E se você curte o conteúdo do canal aqui, então já deixa o like, se inscreva aqui no canal, clique no sininho e por aí vai, fique à vontade na seção dos comentários. Então, São Tomás de Aquino já dizia que a inveja é a tristeza pelo bem alheio. Então, no trabalho, em vez de admirar quem cresce, muita gente quer que o bem-sucedido fracasse. Na política, políticos vendem a ideia de que quem enriqueceu fez isso explorando os outros, criando um sentimento de ódio de classes. E na cultura, o sucesso individual muitas vezes é tratado como algo ruim e qualquer um que prospere é acusado de ser privilegiado, enquanto que muitas vezes os próprios políticos que geram essa discórdia são as pessoas que de fato estão se privilegiando às custas dos outros, com impostos cada vez maiores, burocracia, e impedindo aí quem de fato gera valor, quem gera prosperidade na sociedade, o empresário, o trabalhador, de prosperarem. Então, essa é uma das causas do socialismo, através do sentimento de inveja. O socialismo quer não só o que você tem, mas quer também que você não tenha. E esse é um sentimento muito ruim e urgentemente precisamos mudar essa mentalidade na cabeça do brasileiro. Uma mentalidade de empreendedorismo, a mentalidade que construiu, em parte, a prosperidade, por exemplo, nos Estados Unidos, é algo que precisamos ter urgentemente aqui. Ludwig von Mises já falava que o programa do socialismo não é melhorar a vida de todos, mas destruir aqueles que são melhores. Ou seja, ao invés de criar riqueza, o socialismo quer nivelar tudo por baixo. Alguns exemplos, então, na União Soviética, camponeses produtivos foram perseguidos e mortos porque tinham mais que os outros, e o resultado foi fome e miséria. Na Venezuela, um país que já foi muito rico, o governo expropriou empresas e fazendas produtivas, tudo em nome da, entre aspas, justiça social. O resultado, um país que já foi muito rico e que agora enfrenta escassez de comida e hiperinflação. Então, basicamente, o que acontece quando a inveja vira política? Quando a inveja passa a fazer parte da demagogia e as pessoas aí são levadas através de um discurso político. Então, a economia ela começa a ficar estagnada porque os mais produtivos são punidos, o empreendedorismo diminui porque ninguém mais quer criar riqueza para ser taxado e perseguido, e a liberdade desaparece porque o Estado precisa controlar tudo para manter a, entre aspas, igualdade. Então, basicamente, esse é o sentimento do caranguejo no balde. Quando a gente põe vários caranguejos no balde, quando um está prestes a sair, o outro acaba puxando ele para baixo, fazendo com que nenhum escape do balde. É basicamente isso que acontece no Brasil com o sentimento de inveja. Quando falamos, por exemplo, de taxar os super ricos, as pessoas mais ricas, geralmente quem está falando sobre isso são aquelas pessoas mais ricas, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do governo e que conseguem controlar a máquina estatal. E mesmo se não forem elas, se não for esse o caso, é praticamente impossível taxar as pessoas mais ricas, porque boa parte aí desses políticos e burocratas do alto escalão tem inclusive dinheiro em paraísos fiscais e empresários também, enfim, todas as pessoas ricas conseguem facilmente tirar o dinheiro. Se elas não são bem-vindas aqui no Brasil, elas podem ir para qualquer lugar do mundo, empreender e gerar emprego. O que deveria ser feito, então, é exatamente o contrário: é atrair cada vez mais empreendedores, empresários, pessoas que têm dinheiro, para que as pessoas possam gerar negócios e gerar empregos. O que acaba sendo ruim e qual que é a verdadeira dicotomia? Então, nós temos de um lado a classe política, que vive aí parasitando aquelas pessoas que realmente produzem com impostos cada vez mais altos, criando dificuldades e burocracia, e a gente tem por outro lado, a classe das pessoas que empreendem honestamente e geram empregos ou fazem parte aí da força de trabalho. A melhor forma de aumentar o salário do trabalhador é permitindo que empresas e negócios sejam criados da maneira mais fácil e menos burocrática possível naquele local. E quando falamos de igualdade, por exemplo, quando temos suponhamos então um condomínio com várias casas
e pessoas muito ricas. Tem algumas pessoas ali que ganham 100 mil reais por mês, tem outras pessoas que ganham 10 mil reais por mês. Tem muita desigualdade, mas nesse caso não é problema porque não há pobreza. Então a pobreza é o que deve ser atacado e não necessariamente a desigualdade. Por outro lado, em uma comunidade precária, se temos várias pessoas que ganham 500 reais por mês de forma informal aí, nós temos muita igualdade, mas muita pobreza. E aí que está o problema. O problema não está, então, na desigualdade por si só, mas sim na pobreza, e é isso que deve ser atacado. Como que isso pode ser atacado? Então, facilitando o empreendedorismo, facilitando negócios. Tem uma coisa muito interessante que eu, inclusive, estudei no meu mestrado de economia, que é a correlação entre facilidade de fazer negócios, de empreender e liberdade econômica com qualidade de vida e prosperidade. Então, tem um ranking muito interessante da Heritage Foundation que mostra os países onde é mais fácil empreender, onde é mais fácil fazer negócios. No topo do ranking, então, está países como Singapura, Suécia, Suíça, os Estados Unidos, inclusive, virou a maior potência do mundo, justamente pela facilidade de fazer negócios, a terra dos livres, onde era possível ter o sonho americano, ou seja, começar do zero e criar seu grande império, seu grande negócio. Hoje em dia já é um pouco mais complicado, espero que eles voltem aí para os valores, que eles consigam restaurar esses valores de empreendedorismo e propriedade privada e liberdade econômica, mas precisamos então urgentemente disso aqui no Brasil. O motor do socialismo é a inveja e precisamos de menos inveja. A gente precisa ter a mentalidade de que se o nosso vizinho estiver melhor, a gente pode acabar se beneficiando. A gente precisa ficar feliz com o sucesso das outras pessoas, próximas ou não de nós, inclusive porque isso pode acabar respingando em nós. Se a gente lembrar do que Jesus Cristo falou, ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ficar felizes com o sucesso dos outros, assim como nós ficamos felizes com o nosso sucesso. Então, fiquem à vontade na seção dos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até mais.